nós temos, que nós somos, que nós fazemos, tem que ser para a glória do nome do Senhor. Nós queremos te agradecer pela vida, queremos te agradecer pela paz, te agradecer pelo teu amor, pela tua bondade, pelo teu Espírito em nós, em nome de Jesus, Pai. Que esta palavra possa falar o coração de cada um de nós, que essa palavra possa realmente mudar as nossas vidas, mudar alguma atitude nossa, mudar alguma forma de pensar. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Aleluia. Mais uma vez, bom dia. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Márcio, né? Já falei umas 5 vezes aqui. O meu nome é Márcio, também conhecido como Pastor Márcio, como Márcio Bonitão e mais um monte de nome aí. Eu sou assim mesmo, querido, tenho uma autoestima elevada, me acho bonito, porque se eu não me achar, quem vai se achar? Né? Então, eu creio que você que não consegue se achar bonito, você tem alguma coisa errada contigo. Não adianta você falar assim, ele é feio para danar e fala que ele é bonito. Eu não acho isso. Então você também precisa se achar assim. Valorize você mesmo. Uma vez eu preguei uma mensagem aqui que chama assim, valorize quem você é. Tem gente que quer ser o que o outro é, quer ter o que o outro tem, ao invés de valorizar o que ele é. Valorize quem você é. Você é a imagem e semelhança de Deus. Quando Deus fez o homem, a Bíblia fala assim, que Deus foi fazendo as coisas, foi falando assim, e haja luz, e houve luz, e haja separação entre a luz e as trevas, e houve separação. Mas quando Deus fez o homem, a Bíblia diz que Deus falou assim, lê lá em Gênesis depois, fala assim, olha, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus não falou, haja homem. Deus falou, façamos o homem. Deus pegou, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo e fez o homem. E fez eu e você, bonitão desse jeito que você é, bonitona desse jeito que você é. E aí a Bíblia diz que Deus fez o homem de barro. Mas só que depois a Bíblia diz que Deus soprou nas narinas do homem para que ele tivesse vida. Olha, querido, você nasceu de dentro de Deus. Você veio de dentro de Deus. Você e eu somos este presente de Deus. Então, valorize quem você é, querido. Você é a melhor pessoa deste mundo. Por mais que você esteja passando por problemas, por dificuldades, que você se ache um zero, você é o melhor que Deus tem, porque você veio de dentro dele. Por isso que eu comecei essa palavra perguntando se você já agradeceu a Deus hoje. O tema dessa mensagem é, você já agradeceu a Deus hoje? Em 1 Tessalonicenses, você que tem a sua Bíblia, está escrito assim, olha, 1 Tessalonicenses capítulo 5, o versículo 18, ele fala assim, olha lá, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco, convosco. Em tudo dai graça, ou seja, agradeça por tudo. A gente tem uma mania muito lógica, muito óbvia, de agradecer por aquilo que deu certo. Eu vou contar uma experiência aqui da Fabiana, que esse não é o primeiro filho da Nicole, né, Fabiana? É o primeiro filho? Ela perdeu um. Não perdeu um? Podia falar isso aqui? Se não podia, já falei. Ela perdeu um. E aí a Fabiana ficou muito triste e tal. Acho que ficou até mais triste que você, Nicole, porque ela chorava comigo no telefone, chorava no modo de dizer. Né? E ela falava, não é possível, não sei o quê. Queridos, em tudo dai graça. Olha lá que menino lindo que nasceu. Não sei se o outro ia ser lindo assim. Sabe-se lá, né? Mas se ele não nasceu, é porque Deus quis. Muitas vezes a gente olha para aquilo que deu errado e fala, meu Deus, não é possível. Você não está me vendo, não é possível que você não está vendo, Deus. Tem gente que fala isso. Não é possível que você não está vendo que está acontecendo isso comigo. Deus está vendo tudo, querido. E muita coisa que está acontecendo com você é permissão dele. Sabe para quê? Para te ensinar alguma coisa. Creia, querido, creia que tudo que está acontecendo na sua vida hoje, aconteceu ontem, aconteceu semana passada, ele está vendo sim. E o melhor de tudo, sabe o quê? Que ele está no controle. Ele sabe que você está passando por um problema. Ele sabe que você está cheio de dinheiro hoje. Ele sabe tudo, querido. A gente tem uma mania de olhar para as coisas e falar assim,
Meu Deus, não é possível que o Senhor não está vendo. Mas quando as coisas estão ruins, tem gente que ama aquele versículo que fala assim, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Salmo 91, o socorro bem presente na angústia. Ou seja, quando você está precisando, você chama Deus. Não, querido, Ele é o socorro presente no churrasco lá na sua casa também, Ele é o socorro presente no momento de alegria como esse, Ele está presente em todos os momentos da nossa vida, e o melhor de tudo, sabe aquele que Ele quer? Ele quer que você contemple Ele, Ele quer que você olhe e fale, Deus, obrigado pelo dia de hoje. Deu tudo errado, querido, agradeça a Deus, porque aos seus olhos deu tudo errado, mas às vezes lá na frente, você não sabia que ia acontecer. Às vezes, querido, você está fazendo algo, tudo planejadinho, direitinho, tudo certinho, e aí cai tudo, desanda tudo, dá aquela bomba literalmente no negócio, e você fala assim, não é possível que aconteceu isso, eu não acredito, e você começa a murmurar, e você começa a reclamar, e você começa a falar assim, não é possível, e não sei, e começa a achar o culpado da situação. Querido, agradeça a Deus por tudo, agradeça, sabe por quê? Porque se deu errado aos seus olhos, Ele continua no controle, Ele continua cuidando de tudo, querido. Ele continua sabendo o que está acontecendo. Deus é Senhor de tudo, Ele é Senhor da minha vida, é Senhor da sua vida. Você pode planejar Provérbios, eu não sei onde que está, eu sei que está em Provérbios, fala assim, o coração do homem pode fazer planos. Olha só, o coração do homem pode fazer plano, faça plano mesmo, mas aí o final do versículo fala assim, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. A resposta certa vem dEle, não é minha, não é sua. Então, muitas vezes, a gente faz planos, a gente dá aquela organizada, né, nas coisas, nas finanças, na vida e tal, e aí depois desanda tudo. E aí qual a tendência lógica? Meu Deus, não é possível, meu Deus, eu não acredito, e começa a reclamar, e põe culpa no diabo. O diabo se levantou, e o diabo fez, muitas vezes, querido, não é diabo coisa nenhuma, muitas vezes, sabe o que está acontecendo? É Deus te permitindo passar por essa situação, para te ensinar alguma coisa. Romanos 8, 28, fala assim, Romanos 8, 28 fala assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus aqui? Tem alguém aqui que não acredita em Deus? Não precisa ter vergonha não. Tem alguém que não acredita em Deus? Tem gente que fala assim, eu sou ateu, eu não acredito em Deus. Ele acredita, porque ele falou que não acredita em Deus, como é que ele não acredita em algo que não existe? Então, tem um negócio errado aí. Mas, se você ama a Deus, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Então, agradeça a Deus por que está acontecendo na sua vida. Dê uma martelada no dedo, glória a Deus, obrigado, meu Deus. É até estranho falar isso, não é? Mas a gente xinga, muita gente xinga, muita gente reclama. Se deu tudo certo, amém, glória a Deus, Deus é bom. Não, olha como é que Deus é bom. Tem gente que fala assim, ó, quer ver? Olha como é que Deus é bom. Ó, eu tenho saúde, eu tenho uma família, eu tenho dinheiro, eu tenho um carro, eu tenho. Aí quer dizer que se não tivesse, Deus era ruim? Entende isso? Se Deus dá, Ele é bom. Se Ele não dá, Ele é ruim, não. É o contrário. Você normalmente não ouve isso, mas você precisa falar assim, olha como que Deus é bom. Eu acordei de manhã hoje, acordei atrasado. E aí eu cheguei no serviço, aliás, eu cheguei no ponto, eu perdi o ônibus. E aí eu cheguei no serviço atrasado e meu patrão me mandou embora. Quem daria glória a Deus aqui? Só um petitinho ali, porque não entendeu o que eu estou falando. Ele vai dar glória a Deus, porque o pai dele, que aconteceu isso com o pai dele, ele vai dar glória a Deus, porque o pai dele vai chegar em casa cedo e brincar com ele. É isso que ele está dando glória a Deus. É por isso que o petitinho deu glória a Deus, sabe por quê? A maioria das pessoas só consegue ver Deus quando dá tudo certo, mas está errado. Sabe por quê? Se Deus é Senhor de tudo, eu preciso crer que quando deu errado, Deus,
mostra para mim o que o Senhor quer nessa situação. Eu lembro uma vez que o meu filho teve câncer, querido, com 16 anos de idade, um menino passando por câncer. E aí eu falando com o pastor Zé Carlos, que é o meu irmão, que é o pastor dessa igreja aqui, e ele falando para mim, e eu chorava, e eu falava assim, por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu logo nele, um menino de 16 anos, cheio de saúde, agora o menino vai cair o cabelo, o menino vai cheio de preocupação. Meu irmão falou assim para mim, Márcio, não pergunta a Deus por quê, pergunta a Deus para quê. Tudo na nossa vida, querido, tem um para quê. O porquê, Deus não precisa explicar para mim e para você. O porquê, ele vai acontecer naturalmente. Às vezes um carro que fura o pneu, agradeça a Deus que você tem carro. Tem gente que queria ter carro. Às vezes, querido, sua bicicleta que quebrou, agradece que você tem bicicleta. Agradeça a Deus por tudo, querido. Talvez você não nasceu num lar rico, como o Arthurzinho ali nasceu, né? Brincadeira. Talvez você não nasceu numa família próspera, querido. Talvez você nasceu numa família que você vai ter que trabalhar muito. Você vai ter que se sustentar, ajudar sua mãe como eu nasci. A minha mãe conta até hoje que eu mandava um dinheiro para ela lá de São Paulo todo mês. Nem eu lembrava disso, querido. Quando a Bíblia fala que a melhor coisa é dar do que receber, né? A minha mãe fala comigo, Márcio, você mandava para mim um dinheiro todo mês. Eu morava em São Paulo, não tinha nem um passarinho para tratar. Tinha que ajudar minha mãe mesmo, né? Mas eu nem lembrava disso. Mas às vezes, querido, esse dinheiro fazia diferença na vida dela, porque a gente nasceu numa família bem pobre. Mas tinha famílias piores que nós ainda. Mas talvez a sua situação hoje, querido, é a situação que muitos, querido. O seu arroz com feijão puro, sem mais nada, talvez seria a solução de um que passa fome. Como o pastor Clodoaldo falou aqui da África, pensa num lugar que tem criança, querido. Pensa num lugar, 900 crianças, querido, assim, ó, entrando para dentro de um culto como esse aqui, num espaço do tamanho dessas duas fileiras de cadeira aqui, 900 crianças. Eu estava lá, não me contaram não. 900 crianças entrando, sabe para quê, querido? Para assistir um culto, porque sabe que depois do culto tem um lanche. É o objetivo deles, estarem lá, porque eles ouvem a palavra? Ouvem. Eles estão ali sempre, sim, mas eles sabem que o objetivo principal deles é comer depois. Vamos lá. E um fala para o outro, vão lá na igreja, vão lá tem comida. E muitas daquelas crianças, querido, uma das poucas refeições que eles têm. E aí, talvez nós, nossa, bife, eu não gosto de bife. Oh, mãe, tem outra coisa não? Oh, mãe, tem... Querido, agradeça a Deus. Agradeça a Deus, sabe por quê? O que você tem hoje, independente do que você tem, se é muito pouco, talvez é o sonho de muita gente. Talvez é o desejo do coração de um necessitado. A esposa que você tem hoje, querido, que te faz raiva a semana inteira, a esposa que você tem é um sonho de um solteirão. Poxa, queria ter uma mulher pelo menos para dormir comigo, para lavar minha roupa. O marido que você tem, querido, que você reclama dele igual um doido, que você olha para ele e fala assim, pô, tu é um traste mesmo, né? Tu não vale nada. Esse marido, querido, é o sonho da solteirona. Tem um montão de mulher aí, você que é solteira aí, querido, fica de olho aí que tem um montão de mulher solteira na igreja aí. Você que é solteira também, fica de olho aí que está difícil achar homem. Está difícil, dá mais uns desse naipe aqui, você não vai achar. Não acha. Acha, Marcinho? Não acha. Mas você precisa entender, querido, que a esposa que você tem é aquela que Deus te deu, que Deus permitiu você casar com ela. Quem aqui casou obrigado? Levanta a mão. Ó, ninguém casou obrigado. Alguém casou obrigado aqui? Outro dia eu vi uma piada assim, né? O cara olhou para a esposa dele e falou assim, rapaz, hoje está fazendo 20 anos que a gente casou, né? Aí a mulher, mas por que você está falando isso? Eu falei assim, não, porque quando eu casei com você, seu pai falou que se eu não casasse, eu ia preso. E aí hoje eu ia sair, cara. ele ia estar livre. Brincadeira. Mas sabe o que acontece, querido? A gente é muito ingrato. É ou não é? Nós somos ou não somos ingratos?
A gente reclama demais, querido. A gente acha tudo ruim. Às vezes a gente pede um lanche lá na minha casa e minha esposa fala assim: nossa, lanche ruim. Aí eu falo assim: fala assim não. Eu fico chateado, querido. Eu não gosto de ouvir ninguém falar: nossa, que comida ruim. Eu não gosto, sabe por quê? Por pior que ela esteja, você tem para comer. Por mais salgada que esteja ou sem sal que esteja, você tem para comer. Não é, Kenneth? Tem muita gente que passa fome, querido. Tem muita gente, querido, que sonha em ter a casa ruim que você mora. Tem muita gente, querido, que não tem o dinheiro para pagar aluguel e está morando debaixo da ponte. Está morando lá debaixo do viaduto. Sabe por quê? Ele não tem condição de pagar o aluguel. Sei que tem um monte que está lá porque tem família e tudo, mas está infelizmente entregue a um vício. Mas tem muita gente que sonha em ser quem você é. Poxa, eu queria ter a vida dele. Eu queria ter o que ele tem, porque a minha vida não dá. Está muito difícil para mim. Querido, agradeça a Deus todos os dias da sua vida. Agradeça a Deus, você acordou de manhã, querido. Muito obrigado, meu Deus, porque eu tenho vida. Tem muita gente que está lá no cemitério sendo velado, mas eu tenho vida. Outro dia, eu vi uma psicóloga falando assim: se você ganhasse 1 milhão hoje, você ficaria feliz? E aí a moça falou assim: sim. Se você ganhasse 2 milhões, você ficaria feliz? E aí a moça falou: sim. Mas e se você ganhasse 2 milhões hoje e amanhã você morresse? Aí a mulher falou assim: aí não adiantaria nada. Aí a psicóloga falou para ela assim: então quer dizer que a vida vale mais que 2 milhões. Entenderam? A sua vida, querido, vale muito mais do que qualquer coisa que você tenha. Você poder respirar, querido, faz assim, olha. Tem gente que está no hospital agora, sabe com o quê? Insuficiência respiratória. Não consegue respirar, está lá o aparelho lá nela, lá. O irmão Nilson, eu e o irmão Nilson, a gente fazia bastante visita no hospital, a gente já viu cada situação. Põe a mão no seu coração aí. Está batendo? Tem muita gente que está no hospital com insuficiência cardíaca. Um aparelho lá, ó, forçando para o sangue bater, para o sangue ser bombeado, porque o coração está fraco. Você está com saúde, você está planejando sair para almoçar hoje aí, pagar o meu almoço, me convidar para almoçar contigo, você está com saúde para isso? Tem gente, querido, que não sabe o que vai comer hoje. Tem gente que não sabe o que vai ser dela na hora que ela chegar em casa. Eu estava lá na África em 2015 e eu dei uma oferta para um rapaz lá. Eu estava para vir embora já e olhei o dinheiro que eu tinha levado, tinha uma boa quantia ainda, e eu peguei e dei uma oferta para um rapaz, um obreiro da igreja lá, do Rosano lá. E aí, quando terminou o culto, ele falou assim: pastor, vem cá. E eu falei: oi. Ele falou assim: olha, pastor, eu vim para a igreja hoje, mas eu não tinha nada para comer lá em casa. Eu não tinha nada para comer lá em casa. Foi Deus que mandou só me dar aquele dinheiro. Agora eu já vou passar ali no mercadinho e vou comprar alguma coisa para fazer para o almoço. É assim, querido. Eu não estou falando isso para você ter dó de ninguém, não. Eu estou falando isso para você lembrar que você é um presente de Deus e que tudo que você tem é porque Deus permitiu. Então, querido, entenda isso. O texto que nós lemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, em tudo dai graças, tudo, querido, tudo que você for fazer, tudo que você tiver, tudo que você fizer na sua vida, agradeça a Deus, porque Ele está cuidando de você. Agradeça a Deus, querido, quando o seu filho te faz raiva. Agradeça a Deus quando a sua mãe te faz raiva, quando o seu pai te faz raiva, quando deu tudo errado, quando bateu o carro. Agradeça a Deus, porque Ele está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. Ele está cuidando de você, Ele está cuidando de mim. Ele tem o controle. Entenda isso. João 1,12, a Bíblia fala assim: mas a todos quanto o receberam,
Olha lá, ó. João 1,12 fala assim, olha, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quando você recebe Jesus na sua vida, você se torna um filho de Deus. Nós temos a mania, nós crescemos assim, aprendendo que todo mundo é filho de Deus. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que todos nós fomos criados por Deus. Mas filho, você se torna quando você recebe Jesus na sua vida. Olha lá, vou ler novamente, ó. Todos quantos o receberam está falando de Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, querido, o que nós precisamos é receber Jesus na nossa vida, receber Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. Ele precisa ser o Senhor da nossa vida. Nós precisamos entender que quando nós recebemos Jesus na nossa vida, nós nos tornamos filhos de Deus. Nós tornamos alguém que tem direito a tudo aquilo que é de Deus. Aquilo que é de Deus é nosso. Quem é pai aqui sabe que tudo que é seu é do filho, não é verdade? Tudo que é seu é do seu filho. Então, quando você se torna um filho de Deus, tudo que é de Deus é seu. Então, queridos, quando nós entendemos de verdade essa palavra, nós dizemos assim, olha, eu sou um filho de Deus, porque eu recebi Jesus na minha vida. Eu recebi Jesus como meu Salvador. E aí, a partir do momento que a gente se torna filho, a gente tem direito a tudo que é dele. Qual filho que chega na casa do pai e fala assim, ô pai, eu posso abrir a geladeira? Quem faz isso? Você pode ser casado já, você pode ter sua família, você chega na casa do seu pai, da sua mãe, você abre a geladeira, você abre as panelas, você abre o forno, para ver se tem um bolo lá, se tem uma lasanha, você abre e mete a mão, não é assim? E mete a mão mesmo, porque você e eu somos filhos. Então, quando você é filho, você fica à vontade na casa do seu pai. Então, você que é um filho de Deus, você que entende essa palavra, que você é um filho de Deus, você se tornou um filho de Deus a partir do momento que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, se você se tornou um filho de Deus, você tem direito a tudo aquilo que é de Deus. Tudo aquilo que Deus fez é seu, tudo aquilo que Deus fez é meu, porque nós nos tornamos filhos. Amém, queridos? Fica de pé no seu lugar. Nós já queremos encerrar. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, por tudo que o Senhor já fez nesta manhã. Queremos te agradecer pela vida, Pai. Muitos não tiveram oportunidade de viver o dia de hoje. Queremos te agradecer, Pai, porque a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós amamos ao Senhor. E nós queremos, Pai, que em nome de Jesus, que a partir do dia de hoje, por mais que seja difícil, Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é quem cuida de nós. Nós queremos te agradecer porque a partir do dia de hoje, Pai, cada um de nós vamos ter o entendimento dessa palavra e vamos aprender a ser gratos ao Senhor em toda e qualquer situação. Tudo que acontecer na nossa vida, nós queremos entender que o Senhor está cuidando de nós. Por pior que seja a situação, Pai, nós queremos entender que o Senhor é dono das nossas vidas, que o Senhor é dono da nossa casa, é dono da nossa família, é dono das nossas finanças, é dono do nosso filho, da nossa mãe, do nosso pai, toda a nossa vida, Pai, ela está no teu controle. Pai, nós queremos te agradecer pelos teus propósitos na nossa vida. Queremos te agradecer porque quando acontecer alguma coisa que aos nossos olhos está tudo errado, nós vamos lembrar dessa palavra e dizer: meu Pai, muito obrigado, porque o Senhor vai me ensinar alguma coisa hoje.
Muito obrigado porque alguma coisa eu vou aprender nessa situação. As lutas, os sofrimentos vão nos fazer crescer. As dificuldades vão nos fazer aprender alguma coisa. Nós queremos te agradecer, Pai, porque infelizmente nós éramos ingratos, mas a partir de hoje, Pai, nós queremos ser alguém grato, alguém que, independente de circunstâncias, nós conseguimos te agradecer, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom, e se deu tudo errado, o Senhor continua sendo bom. Se deu tudo errado aos nossos olhos, o Senhor continua sendo bom. Porque, como foi falado aqui pelo pastor Clodoaldo, o Senhor não depende de quem nós somos. O Senhor nos ama porque o Senhor é amor. O Senhor não nos ama porque nós somos bons. O Senhor não nos ama porque nós somos melhores do que ninguém. O Senhor nos ama porque o Senhor é amor. E o seu amor é incondicional, o seu amor independe de circunstâncias. O seu amor independe de como estão as coisas. Nós queremos te agradecer, Pai, pelo teu amor, pela tua bondade, pelo teu cuidado conosco. Nós queremos te agradecer, Pai, por cada vida presente aqui nesta manhã, por cada família aqui representada, por cada lar aqui representado, que o teu Espírito continue usando as nossas vidas como canal, como instrumento nas tuas mãos, para fazer a tua vontade, para fazer aquilo que está no teu coração. Sabemos que as nossas palavras muitas vezes falam muito menos do que as nossas atitudes, e que as nossas atitudes possam ser atitudes de verdadeiros filhos de Deus, atitudes de pessoas que realmente são filhos de Deus, que conhecem o Senhor realmente, que têm sabedoria, que o teu Espírito nos dê essa direção para fazer a tua vontade, porque a tua palavra diz que a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. É essa vontade que nós queremos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém e graças a Deus. Amém, meus queridos? Amém. Aleluia. Mais uma vez quero agradecer a presença de todos os nossos visitantes. Faz o sinal com essa mão.